E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso programa do estudo do livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 27 e no último programa nós falamos sobre aquilo que o Tobias, enfermeiro lá do setor onde André Luiz vai trabalhar, ele relata que muitos daqueles doentes que estão ali, ele dá a definição daqueles doentes como sendo contrabandistas da vida eterna. Contrabandistas, nós demos a definição aqui, é aquele que quer levar de um lugar para outro aquilo que não pode levar. Então ele está porque é proibido. No caso aqui ele cita o contrabandista da vida eterna, porque a vida é eterna, a morte não muda, e queremos levar para o outro plano espiritual, no caso aqui para o plano espiritual, aquilo que tínhamos na Terra, e não pode. E ter o mesmo comportamento. Queremos levar o mesmo comportamento. Tudo é levar, tudo é comportamento, coisas, pessoas. É isso, né? Aí batemos o pé, fazemos pirraça. A infantilidade nossa, espiritual, é imensa. O Espiritismo vem nos provar isso, vem nos mostrar isso o tempo todo. Porque batemos o pezinho, é igual a criança. Quem tem criança em casa e está nos ouvindo sabe muito bem o que é isso. Eu quero, né? É assim que a gente faz o tempo todo com Deus. Eu quero, mas não pode. Então, vem o sofrimento. E aí comentamos sobre isso. E no fim, nós estamos acreditados. Já lemos o começo do parágrafo 32. Mas vamos reler, né? Vamos reler. Começar a comentar do meio. Vamos assim. Então vamos continuar daqui, né? Acreditavam. Isso. O Tobias está explicando. Está explicando, por que André Luiz. Eles estão desesperados lá na enfermaria. Porque o André Luiz fala, como assim contrabandista? Como é que é isso? Aí o Tobias vai explicar. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditava que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Por quê? Não quero levar o meu amor para quando eu desencarnar, seja meu filho, ok. Mas não é que eu vou deixar de gostar dele. Eu continuo gostando, eu só não posso ter lá. É diferente. E me desesperar por isso. Mas eu não vou chorar pelo... Não é isso. É chorar. O problema é diferente. Chorar do que desesperar. O choro de desespero é outro. Que Maria aos pés da cruz chorou. Não é? Por Jesus. Então não é isso. É o desespero. O desespero denota inconformação exacerbada. É aquilo que nós já falamos agora no início do programa. É a pirraça. Aí a gente começa a bater o pé. E como a gente não pode brigar diretamente com Deus ou com Jesus, a gente briga com quem está próximo, não é? Que geralmente é da família. É assim que funciona ainda. Aí continua. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. E temos aqui um assunto interessante sobre isso, porque ele fala aqui, poder do dinheiro, né? Fala do poder do dinheiro, nós comentamos sobre isso. Mas tem um fato interessante no livro No Mundo Maior, no capítulo 18, intitulado Velha Afeição, em que o André Luiz está numa incursão de ajuda nas zonas de umbral, e aí eles encontram dois velhinhos. Ele diz assim,
ele fala velhinhos, por isso que eu estou chamando aqui, tá, gente? O livro chama Velhinhos, né? E uma assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. Então, substâncias lodosas, criadas pela mente deles, é claro. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. E mais adiante, o André Luiz fala, um deles observou em voz rouquenha, precisamos de alguma saída, não podemos com delongas. E os nossos negócios, nossas casas, incalculável a riqueza que descobrimos. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos aduncas. Mas prosseguia pensativo, todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta, isto aqui assombraria qualquer. Então eles estão desencarnados há um bom tempo, vai dizer que depois no capítulo, e eles estão com lama, e na lama que eles estão no local, porque o que é essa lama? São as emanações mentais dos outros que estão lá, mas a lama que eles pegam na mão, na mente deles é ouro, que é o que eles tinham convívio aqui, que é o que nós já falamos, a monoideia. E aí, o Calderário, que é o instrutor aqui do livro, vai explicar André Luiz. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, que é o que o Ribeiro vai conseguir, se Deus quiser, aqui com o tratamento que ele está dizendo, voltar à zona mental do trabalho digno, né? Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, que é o que diz lá o evangelho que nós tínhamos lido, o bom uso da riqueza. Então, enlouqueceram, ele explica mais adiante, enlouqueceram na paixão de possuir. Né? Eles não têm nem condição de ser abrigados ainda. É isso, por isso que o Tobias disse para o André Luiz que esses que estão lá albergados já estão em condição melhor, porque tem esses que o André Luiz vai ver e vai relatar para a gente no livro No Mundo Maior, esses por enquanto não têm condição ainda de ser abrigados, eles ainda estão na loucura achando que estão vivos, que tem que resguardar o ouro. Não é por isso que quem já está numa colônia, mesmo chorando, mesmo desesperado, já está numa situação melhor, né? É que o André Luiz esqueceu do tempo que ele passou lá, deu amnésia momentânea. O interessante para aqueles que estão nos ouvindo, que não conhecem o livro, nesse livro, No Mundo Maior, capítulo 18, por que o título é Velha Afeição? Porque um desses é o avô do André Luiz. Foi avô dele enquanto encarnado. E ele reconhece. Você, o fulano, tal, meu Deus, é muito legal o reencontro dele com o avô, né? Muito legal. Isso. É capítulo 18, livro do Mundo Maior. Então, continuando. Parágrafo 32. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Quer dizer, trocar as posses materiais por crédito espiritual, fazer o bom uso dela. Porque o que é um crédito? É um empréstimo. O crédito é um empréstimo, não é nosso, é emprestado, porque é emprestado. Isso que tem que firmar na nossa ideia, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, emprego da riqueza, um espírito protetor. Kardec bota aqui, o capítulo não se pode servir a Deus e a mamão. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus justo e severo vos dirá, que fizeste econômo infiel dos bens que te confiei. Então, Deus está confiando, o que ele está dizendo aqui é um crédito, exatamente o que está dizendo aqui no Evangelho. Um exemplo que a gente tem da vida de uma pessoa que foi rica enquanto encarnada, mas soube ajudar as pessoas, é o Frederico Figner, que é o irmão Jacó do livro Voltei. Qual é o crédito que ele tem? Quando ele desencarna, doutor Bezerra vem receber ele.
Ele não fica no umbral, não fica... E foi rico, mas ele soube, de alguma maneira, transformar as suas posses materiais em créditos espirituais. Ele ajudou na época da pandemia, da gripe espanhola, ele botou pessoas dentro da casa dele. Ele ajudava... Há muitas famílias, né, com cestas básicas de alimento. Então, ele poderia, realmente, ele não tinha desenvolvido ainda, né, a luz. Ele ainda não conseguiu, nessa última encarnação, brilhar a luz dele, né, do entendimento, do sentimento. Mas ele tinha crédito. Tanto quem veio receber ele é Dr. Bezerra de Menezes. Poxa. E o ajuda a entrar no mundo espiritual sob proteção, não é? E ele vai estar lá junto da filha. Então, o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, numa determinada época, ele soube transformar as suas posses materiais em créditos espirituais. E a Teresa está dizendo, eu estou aqui com o livro na mão, no prefácio do livro, ele escreve o prefácio, A Luta Continua, o irmão Jacó, é um trechinho, ele diz assim: acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. É por isso que ele escreve o livro. Então, a paz do coração depende muito do comportamento nosso. E na Terra ainda é escasso, porque o nosso comportamento ainda é o comportamento de apego. Ele tinha toda a instrução. Ele era espírita, mas não é isso, não basta. Não é o conhecimento. Basta o que resolve são as atitudes. Né? Então, continuando. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Aí ele veio falando, interessante agora. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas, que é normal, você vai no outro país, faz o câmbio, né? No caso hoje é o dólar. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir valores da espiritualidade. Porque a única coisa certa da nossa vida é a morte. Então, todo mundo, mesmo sabendo que ia morrer, né, não procurou adquirir valores da espiritualidade. Por quê? Eu acho que muitos de nós, de nós mesmos, estamos nos incluindo, de vez em quando a gente acha que está de férias. Acha que encarnamos para gozar, simplesmente. E não é o caso, muito pelo contrário, a gente encarnou para trabalhar, nós somos co-criadores de Deus, para ajudar na criação, nos ajudar e ajudar também na criação divina. Então, nós não estamos de férias, não estamos. E às vezes a gente se esquece disso. Essas pessoas aqui, elas realmente se esqueceram completamente do trabalho a realizar em si mesmas e também de ajuda ao próximo. Elas só viveram para elas. É o egoísmo, como os espíritos dizem, a chaga da humanidade, né, da nossa humanidade, o grande problema da nossa humanidade encarnada é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, a maioria desses que estão aqui, desesperados, que ele vai falar agora que na Terra foram milionários da sensação física, agora chegam no mundo espiritual transformados em mendigos da alma, porque eles só viveram para a beleza, para o poder, para o sexo, para a energia sexual, né? Até para a gula. Algumas pessoas, né, infelizmente, não conseguem controlar esse vício e acabam derrapando pelo excesso de alimentação, excesso de alcoólicos. Aí vem a irmã Úlcera e ajuda. Aí a irmã Dô ajuda. Mas Úlcera. Então essas pessoas, essas que estão lá, que graças a Deus já estão amparadas nessas câmaras de retificação,
como o próprio nome diz, né? Pertence ao Departamento de Regeneração, ao Ministério, elas já estão numa condição muito favorável. Elas já estão demonstrando uma tensão favorável à mudança de comportamento, de pensamento. É o comecinho, mas é alguma coisa. Porque aquelas, como Marco leu, que se encontram nas trevas, essas ainda nem estão predispostas, né? Estão querendo a própria melhoria. Então, como ele vai querer, dizer, né? Aqui, né? É vontade, né? Isso. Aí apesar ele fala que os espíritos muitas vezes nem esperam, em certos casos, como a gente cita sempre o livro Libertação, lá o Gregório, a Matilde, está vendo já um cansaço dele de fazer aquilo, um tédio. Não é que agora eu estou bom, quero ir para Jesus. Não é assim a história, mas tem que ser o querer. E, só lembrando, só fazendo um adendo aqui, quando a Tereza fala que nós viemos aqui para trabalhar, quer dizer, ela fala repetindo o que os espíritos dizem, né? A missão nossa é trabalhar. Não é que a gente não deva passear, não, pelo amor de Deus, não é isso não, porque às vezes pode ter alguém, não é para passear, não, é para passear sim, é para gozar a vida, assim, como os espíritos dizem, nós lemos aqui, do emprego da riqueza, do repouso. É só ler o capítulo 16, o emprego da riqueza, o poder passear é uma riqueza. Mas eu não tenho dinheiro. Não é isso que a gente está falando, para passear. Mas você anda, você respira, você respira normalmente, tem os seus meios para locomover, você tem uma riqueza. Então, é usufruir dessa riqueza. Agora, Tereza, antes da gente porque continuar... senão a pessoa pode interpretar realmente mal o que eu falei. É que a pessoa passa a encarnação toda... Só nisso, aí sem fazer nada. E sem ajudar ninguém. Ela só quer saber, como ele diz aqui, né, que ele vai dizer, agora que fazer. Temos os milionários de sensação física, que só quiseram saber do prazer pessoal, transformados em mendigos da alma. Como tem aquele que só quer passear, aquele que só quer trabalhar. Aí está errado também. Sim. Entendeu? Né? É o equilíbrio, o problema é o equilíbrio. Na realidade, os dois extremos denotam egoísmo excessivo. É aquele, porque egoísta todos nós somos, mas é aquele egoísmo que já raia pela obsessão egoística, vamos dizer assim, pela uma idolatria pessoal, que é aquele egoísmo superlativo. A pessoa já acha que Deus veio para servir a ela, não o contrário, né? É isso que nós estamos falando, é isso que o Tobias tá dizendo, que são pessoas que a gente vai ver daqui a pouco, mais na frente, quando ele começa realmente a trabalhar, nós vamos ver outros exemplos de pessoas que só cuidaram, no caso, da aparência física. E os velhinhos que o Marco leu lá no livro... No Mundo Maior. No Mundo Maior. O que eles passaram a vida? Qual foi a ideia central da vida deles? O dinheiro para si mesmos. Nunca ajudaram ninguém, porque se tivesse ajudado, tinha crédito. Não estariam nessa loucura. Aí quando você desencarna, cadê o teu ouro? Por isso que eles estavam como loucos, pegando lama achando que é ouro, porque eles viveram só para isso. Aí o desespero toma conta. Com certeza. Então, vigiemos e oremos. Só o que ele fala aqui. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Então, ele está falando da certeza matemática da morte carnal. O Espiritismo nos dá essa certeza exata, matemática, ciência exata, da morte carnal. Então, no Livro dos Espíritos, na questão de número 799, Allan Kardec pergunta assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como é que o Espiritismo pode contribuir para o nosso progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. É isso que a gente é por isso que a gente estuda a doutrina, para nós compreendermos onde está realmente o verdadeiro interesse da vida,
que é o que o Ribeiro não fez, que nós demos o exemplo no Mundo Maior também em outros casos. E na pergunta seguinte, a 800, Kardec continua o raciocínio. Não será de temer, perguntando, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Quer dizer, Kardec está dizendo que será que não há de temer que o Espiritismo não vai conseguir triunfar sobre o materialismo? Resposta: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, a ideia vai sendo implantada aos poucos. Aquilo vai modificando. Porque o que vai modificar o nosso comportamento é a ideia nova, é o raciocínio. Por isso que lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo está: fé inabalável é a fé raciocinável. Só é aquela que pode transformar. Vou ler. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec coloca aqui na frente, no frontispício do Evangelho. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar aqui quando ele diz, com a certeza matemática da morte carnal, que é o que nós estamos tendo com o Espiritismo, a gente tem que adquirir esses valores reais da vida, da espiritualidade, né? Essas pessoas que estão desesperadas, lá nas câmaras de retificação, elas vão começar a entender, como nós já estamos aqui aprendendo com essas mensagens que chegam do mundo espiritual para nós, é que o que a gente, quando desencarnar, vai precisar continuar trabalhando, se esforçando, para melhorar os próprios sentimentos. E esses desesperados, eles queriam continuar na vida de usurpação que viviam enquanto encarnados. Provavelmente não trabalhavam, não é? E se trabalhavam, eram aqueles que exploravam. Também. Eram aqueles, muitas das vezes, que viviam só do sacrifício e do trabalho de outros. Então eles passaram a vida como eternos gozadores, assim, só queriam saber de gozar no sentido de aproveitar e de ter os seus prazeres, como é que se diz? Os seus prazeres satisfeitos. Era o que queriam. E agora vão ter que aprender, e para isso vão chorar um pouco, que no mundo espiritual só se consegue através do trabalho, do esforço próprio, não é? E trabalho é aquele que te indicarem para você fazer, porque no mundo espiritual superior, a gente já viu que a hierarquia intelecto-moral funciona. As pessoas não fazem o que querem no mundo espiritual superior, aliás, nem no inferior, porque a gente vê que sempre tem uma inteligência perversa no mundo espiritual inferior que coordena. Ninguém também fica andando para lá e para cá fazendo o que quer. Não é? É como a nossa realidade aqui enquanto encarnado. Às vezes muitas pessoas fogem para viver na rua achando que não vão ter que obedecer. Mas sempre tem alguém mais inteligente e cruel que manda. O mundo espiritual é a mesma coisa. Olha, é só o trechinho, falta um minuto aqui para terminar. Sim. É um trechinho que eu copiei de algum lugar, que eu não lembro de onde, e escrevi no Evangelho, que tem a ver muito com o que a gente está conversando para a gente encerrar. É assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Nossa, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho.
Vamos pela meditar. paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Vamos meditar nisso para que a gente possa adquirir os nossos créditos espirituais ao desencarnarmos. Deus abençoe vossos lares, vossas vidas e lhes dê muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.